Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Eu vou falar um pouco de pizza, eu vou falar de outras coisas também. Eu tenho um problema para falar, não sei se vocês perceberam que eu não paro quieto, né? Na verdade são dois problemas. Primeiro, eu não paro de andar, e segundo, eu falo com as mãos. Aí quando me dão o microfone eu fico com uma mão presa, então a outra fica falando muito mais, né? Então, se por acaso vocês ficarem tontos no final da palestra, foi por causa disso. Mas eu não aceito processos contra a minha pessoa nesse quesito, tá? Alguém ainda não abriu uma empresa e está pensando? Cara, força, gente. Fé. Acho que vamos mudar o foco. Vamos orar, irmãos. Porque esse momento é necessário. A gente brinca, mas eu acho que todo ponto de partida de um negócio, você precisa ter força de vontade, precisa querer realmente fazer aquilo. Vou falar mais pra frente isso, mas faz muita diferença como você vai se posicionar para conseguir ter sucesso aí no negócio de vocês. E parabéns pela iniciativa. A gente está num país que abre muitas oportunidades, mas ele também é meio sacana com algumas condições ingratas que ele coloca para a gente. Então nem sempre a gente consegue chegar, né, passar o primeiro, segundo, quinto ano, 10 anos. A minha empresa, meu pai que começou, está com 33 anos. Então, assim, ainda mais no ramo de alimentação, restaurante, a gente está entre as exceções das exceções. É muito raro realmente chegar nesse ponto. Isso não é mérito meu, é mérito de um trabalho de equipe, é mérito de uma série de condições que a gente se colocou no mercado, né? Só um minutinho, deixa eu chegar aí. O meu ramo não é alimentício. Eu estou na sala certa ou tem outra sala específica para isso? Aqui eu vou falar especificamente sobre microempresa e problemas grandes que acontecem quando você está iniciando uma empresa. Tá? Esse vai ser meu foco. Eu perguntei porque eu posso exemplificar algumas situações mais voltadas ao ramo de alimentação ou não. Tá? Eu vou falar de uma maneira mais ampla como empresa. Tá? Fica tranquila que é óbvio que existem coisas específicas, né? Se eu falar de legislação sanitária, por exemplo, dependendo se você vai fazer roupa, qual o seu problema com a Covisa? Você não tem medo de veterinário? Eu tenho. Porque veterinário também faz vigilância. Então, modo de dizer, como a gente tem uma legislação confusa, existem interpretações. Então, você está sujeito a um tipo de fiscalização. No seu caso, por exemplo, eu não sei qual que seria o ramo e eu não sei quais seriam os seus medos. Tá? Mas a gente tem alguma questão que vai falar que é exatamente sobre legislação. Tá? Mas alguém está em dúvida se está na sala certa ou na sala errada? Primeiro que vocês estão no evento certo, né? Creio. Quem que acorda no domingo de manhã para... né? Fala já, o primeiro movimento empreendedor é acordar e se propor a vir aqui no AMB, procurar uma vaga, né? Sofrer para chegar até aqui, aquela fila, etc, etc. Ótimo. Pegar minha outra água. 11h28, 2 minutos. Tem fila lá fora ainda, não sei se tem lugar. Não. Eu estou ouvindo cortando. Alguém está falando no outro microfone, não? Interferência do vizinho.
Pode começar? Ah, para esperar, tá bom. Preço competitivo ou não? Tá dando? Hã? Entendi. Você vai iniciar agora. 11h30. Tá tendo influência de um áudio do vizinho, creio eu. Tá pegando o mesmo canal. Pelo menos. Tem mais alguém ouvindo preço competitivo? A gente tá sofrendo um ataque pirata na nossa palestra. Vamos sacanear eles também, vamos começar a gritar. Se eu falar algo inspirador, que vocês acham que vai levar para o resto da vida de vocês, anotem e depois me passem, porque eu nunca lembro o que eu falo. Às vezes baixo uma luz e aí esse momento não percam, porque eu falo muito, pelo que vocês já viram, eu estou no primeiro slide e já falei faz meia hora aqui. Eu falo muito, mas eu escrevo pouco. Então a minha palestra é mais pontuada em tópicos e eu falo bastante. E é fato, se acontecer de eu falar algo que vocês acham que é realmente válido, toma nota. Bota lá as pinhas, anota. Porque isso lá pra frente vai fazer uma diferença para vocês. Eu sei porque uma vez um cara chegou para mim e falou: ah, eu fiz tal coisa uma vez porque eu ouvi você falando isso. Eu falei isso? Falou, e daí para frente eu mudei minha vida. Eu falei, tá bom, né? Vai ver que aquele dia baixou a luz, eu estava inspirado, mas acontece. Oi, Sueli. Claro, vou passar o microfone para a Sueli. Bom dia. Agora de maneira oficial, sem teste, né? Ao vivo e a cores, certo, Eric? Meu nome é Sueli Mioto, sou do Sebrae São Paulo e é uma satisfação enorme ter vocês aqui conosco. Aproveitem realmente essa feira, ela é uma feira de geração de negócios, é uma feira de troca de experiências, oportunidades, então aproveitem, né? Nós iniciamos ontem, encerraremos na terça-feira e para nós é uma alegria imensa ver a casa cheia, né? Isso para nós é muito bom. E nós vamos iniciar hoje com o Eric, trazendo para nós a palestra Microempresas, Macroproblemas, Oportunidades e Desafios. O Eric ele é formado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e pizzaiolo pela Escola Italiana Pizzaioli em Caorle, Itália. Ele é sócio proprietário da 1900 Pizzaria, responsável pela área administrativa e de marketing de rede. Então é muito interessante porque ele vem trazer para nós exatamente essa experiência, né, enquanto empreendedor, enquanto empresário. Algumas informações, tá? Ao final da palestra, novamente nós vamos ter aí uma formação de fila, né? Porque vocês vão trocar os aparelhos pelos seus documentos. Então, que a gente tenha realmente paciência, tranquilidade para sair e aproveitar as outras atrações que o evento traz. Temos em frente à sala 2 do conhecimento, aqui do lado praticamente, em frente à sala nós temos o espaço networking. Então, num determinado momento no final da palestra, né, o Eric estará se dirigindo para esse espaço e quem quiser, né, obter ainda algumas dicas, algumas informações com ele, né, fique à vontade, porque ele gentilmente estará lá nesse espaço para conversar um pouquinho mais, tá bom? Porque depois a gente já precisa ir liberando, né, a sala para organizar para a próxima palestra que vai estar acontecendo. Tudo bem? Gente, muito obrigada e vamos aproveitar aqui as dicas, as informações que o Eric está trazendo. Obrigado, Sueli. Um obrigado à equipe do Sebrae que organizou o evento e está trazendo essa oportunidade para a gente. Então, 11h33, começando. Primeira coisa, quem sou eu? Eu sou esse cara da foto, com um pouco mais de cabelo e um pouco menos de barba, mas é a mesma pessoa, e segurando uma pizza na mão. Aí eu estou na 1900 dos Jardins, que é a terceira casa que a gente abriu. É só para vocês terem certeza que eu sou a mesma pessoa, tá? Eu sou formado em marketing pela ESPM, entre várias coisas que eu comecei a cursar e tentei fazer ao longo da vida, essa foi a faculdade que eu acabei. E então, em termos de bacharelado e formação, essa é a minha principal formação. Aí segue uma questão de experiência profissional.
Eu acho que eu vou colocar 3 tópicos que são fundamentais. Hoje, eu estou dentro de uma empresa familiar, que é a 1900, fundada em 83 pelos meus pais. Eu tinha 12 anos na época. De lá para cá, sempre estive dentro do negócio. Em paralelo, nós fomos fazendo outras coisas. E isso foi ajudando para que a gente tivesse um pouco mais de experiência e um pouco mais de vivência com algumas coisas. Então eu vou citar. Um dos tópicos são clarinetes. O que tem clarinetes a ver com pizza? Nada, a não ser que você, além de ter uma pizzaria, tem uma fábrica de clarinetes, que foi o que aconteceu com a gente. Meu pai é músico, ele é maestro, e pelo fato de ser maestro e também tocar viola clássica em orquestra, tocou na Orquestra Municipal de São Paulo, ele frequentava, obviamente, lojas de instrumentos musicais e por aí afora, e conheceu esse mercado. Em 1986, 87 mais ou menos, surgiu uma oportunidade de uma pequena fábrica de clarinetes que estava parada. Era uma produção extremamente artesanal, eram exatamente artesãos que fabricavam os clarinetes de ponta a ponta, tá? E meu pai comprou essa fabriqueta e colocou ela para funcionar. E na época eu estava quase com 18 anos, eu sempre fui fuceiro, daqueles que desmontam o relógio para fazer um robozinho, e no final não tem nem o relógio nem o robô, né? Mas acaba fazendo algumas outras coisas com aquelas peças todas. Sempre gostei de mexer, desmontar e ir atrás do funcionamento de mecânica, de eletrônica. Eu sempre destruía as coisas em casa. Tanto que quando alguma coisa quebrava, a culpa era minha. Mesmo que a empregada lavando louça deixava o prato cair e quebrar no chão, meu pai já olhava para mim, né? Tipo, você está querendo saber como é que funciona o prato? Era mais ou menos esse o meu karma. E obviamente, como era uma fábrica, tinha torno, tinha prensa, furadeira, máquina copiadora, eu digo pantógrafo, tem um monte de outras coisas. Eu achei aquilo um mundo fascinante para quem estava crescendo no meio de forno, pizza, cozinha, chopeira, mussarela e etc. Ter contato com uma outra coisa e eu podia conceber um novo produto. E obviamente eu fui aprender como é que se faz clarinete. E nós passamos essa pequena fabriquinha, que era artesanal, ela já existia na época há mais de 35 anos. E quem fabricavam eram os artesãos. Ele mesmo pegava um toco de madeira e no final ele entregava um instrumento pronto. Ele fazia todas as fases, todas as etapas. Desde um processo bruto como arredondar a madeira, que ele ficava meia hora, até afinar um instrumento no final. Tá? Então isso é um processo extremamente artesanal. É bonito de se ver, é lindo de se aprender, só que como negócio, ele é um problema. Eu falei 1988, certo? 89, não sei quem já estava na época no planeta Terra, mas em 1990 nós tivemos o Plano Collor, certo? E uma das coisas, o pessoal está nervoso do lado. Eu falei do Collor, né? Uma das coisas que aconteceu na época do Collor foi ele abrir a importação. O que a gente tem hoje? Eu garanto que se alguém pegar alguma coisa que estiver carregando, vai ter algo, no mínimo, uma coisa escrito Made in China. Agora, como é que eu ia ter um clarinete de madeira feito artesanalmente por 2 velhinhos e vender ele num preço competitivo chegando um container de clarinete chinês de plástico injetado? Então, isso virou um problema para mim. E essa experiência de desenvolver, tirar do artesão a capacidade de ser único e falar, olha, vamos fazer uma linha de produção, foi um grande desafio para a gente. Primeiro porque eu era um moleque na época, não tinha 20 anos de idade. Falar com uma pessoa com mais de 60, que não é assim que tem que trabalhar, é pedir para tomar uma sentada, né? Vocês como empreendedor. Então, é isso que acabava acontecendo. Mas esta foi uma grande experiência para mim. O que a gente fez nesse momento? Uma linha artesanal, deixa os velhinhos trabalhando, contratei aprendizes e faz uma linha mais simples em termos de conceito, mas que tenha volume. E aí eu consegui abaixar o preço e consegui me manter no mercado por mais alguns anos. Até que a gente vendeu a fábrica, passou para a própria família dos artesãos, porque era um negócio que a gente via que não iria ter um desenvolvimento maior. A gente traçou uma linha e falou, olha, daqui para frente o negócio não vai se desenvolver mais que isso. Então não compensa manter neste ritmo de crescimento. Pizzas.
né? Eu aprendi a fazer pizza aqui em São Paulo, aprendi com meu pai, aprendi na pizzaria, fui para a Itália aprender algumas coisas, fui para os Estados Unidos. Se você falar em termos de produto, a pizza é um produto que saiu da Itália, pela cultura italiana, e dominou o mundo praticamente. Se você pega a pizza brasileira, ela já é diferente de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Culturalmente ela é totalmente diferente. Em contrapartida com o clarinete, que você pode colocar numa caixa, num correio, numa transportadora, ele fica 5 dias para ser entregue. Dá para levar 5 dias para entregar uma pizza? Não dá. Dependendo do caso, a gente trabalha com 5 minutos. Uma vez eu ouvi na faculdade uma frase que o professor falou para mim, que essa eu guardo até hoje, que eu tinha noção de que o meu produto era perecível, certo? Então eu tinha problemas de distância, de deslocamento e etc. E ele falou, não existe nada mais perecível do que a notícia. E a notícia nem é tangível. Porque se você passa essa notícia para alguém, e lá na origem já surgiu uma outra coisa mais atualizada, essa pessoa já está fora do mercado. Mas de qualquer forma, a gente aprende a balancear algumas coisas, né? Como o tempo de possibilidade, o tempo de transporte que você pode ter no teu produto. Tá? O cuidado que você tem que ter. O clarinete, ele leva meses para ser fabricado. Você começa na madeira, você deixa ela descansando, você vai para a fundição, é um processo lento. A pizza, ela também tem o seu tempo, só que ela é muito mais rápida. A sua mão de obra às vezes não é tão especializada e tudo isso vai te trazendo noções totalmente diferentes de como gerir cada coisa, cada negócio, cada situação. E por fim, aviões. Não, eu não sei fabricar aviões. Depois que eu pus aviões, eu falei, na verdade seria uma outra coisa para colocar, mas eu falei, eu me formei em marketing pela SPM, mas uma das coisas que eu queria ser, na verdade, era ser piloto de avião. E fui estudar para isso, fui aprender a pilotar. E o que isso tem a ver com o negócio? Quando você aprende a voar um avião, você aprende uma série de questões. Primeiro, por que ele voa, né? Você tem que saber por que ele voa. Você vai entrar dentro dele, ele tem que voar e você tem que trazer ele para o chão. E uma das coisas que um dos professores falou para mim, da aviação, que é muito interessante, ele falou, todo avião volta ao seu estado natural, que é no chão. Cabe ao piloto trazê-lo com segurança, certo? Então a gente aprende a trazer ele para o chão com segurança. Na verdade é isso. A gente vence uma força da natureza e usa outras em nosso favor, que é para fazer ele subir. E simplesmente a gente controla a gravidade no ritmo que a gente quer para trazer ele para o chão. Então não é mágica. Existe ciência envolvendo isso. E não adianta a gente querer que o avião voe. Querer não é poder. Ele voa de acordo com condições físicas. Se você não conhece isso, não sabe o que influencia, você vai voltar ao estado natural do avião. Ok? Uma outra coisa que a aviação me ensinou. Saiba o que você está fazendo. Esquece o instinto em alguns momentos. Existem algumas coisas na aviação que é a desorientação espacial e o voo controlado no terreno. Voo controlado no terreno. O piloto bate no chão achando que está voando. Tá? Desorientação espacial, nós temos um labirinto. Se a gente inclina a cabeça, a gente sabe até onde a gente vai antes de cair. Isso é nosso fisiologismo que está empurrando. Quando você põe seu corpo dentro de um avião e ele balança, ele sobe e desce, aquela montanha russa que é, para quem já voou sabe essas sensações que é, o piloto ele não pode reagir de acordo com o que ele está sentindo, ele tem que confiar nos instrumentos. O que você faz quando você pensa na empresa? Às vezes a gente tem um feeling, eu acho que isso aqui vai ser melhor, e se você reage e não confia no seu painel, nos seus indicadores, nos seus instrumentos, você vai bater no chão. Tá? São posturas que a gente muda de acordo com algumas teorias que a gente aprende. Voo controlado no terreno é exatamente isso. Você acha que você está voando lindo, maravilhoso, quando você vai ver, você morreu. Chega lá, e aí São Pedro, beleza? Como é que foi o pouso? Foi maravilha? Está todo mundo bem? Por quê?
Porque você ignorou algumas condições do meio ambiente onde você está inserido. Porque o avião não voa por mágica. Ele voa de acordo com condições meteorológicas e condições mecânicas. Então, para você começar a voar, você tem que fazer uma coisa fundamental. Todo mundo que está aqui, que levantou a mão, que vai abrir um negócio, vocês estão numa sala de aeroporto. Sentadinhos, começando a fazer uma coisa que se chama plano de voo. Para onde eu vou? Que avião que eu vou levar? Quantas pessoas eu vou carregar comigo? Quanto eu tenho que abastecer no meu avião para chegar lá? E na aviação a gente já fala, olha, eu vou voar daqui para Sorocaba, por exemplo. É pertinho? Tá bom. Qual é a alternativa? Antes de você sair, você já sabe qual é a alternativa. Ah, se não der para pousar em Sorocaba porque uma vaca atravessou a pista, eu vou para Itu. E se não der para pousar em Itu, eu volto para São Paulo. E se eu chegar em São Paulo e o tempo estiver fechado, eu vou colocar mais combustível para isso. Tudo isso é plano de voo. Isso você tem que fazer na empresa. Então você tem que saber o teu destino, você tem que ter uma alternativa, uma segunda no caso de emergência e ainda uma carga extra para um caso de emergência. Quando a gente vê um avião voando, fala, ele subiu, virou para lá. Dá a impressão que o piloto fala é romântico, né? Ele fala, ele subiu, ele fez uma curva. Se você soubesse o que é uma aviação comercial, o saco que é uma cabine, aquilo é tudo tão regrado. Altitude, curva, velocidade, em que frequência de rádio que ele tem que estar, é tão regrado que perde a graça para os pilotos comerciais, para vocês terem ideia. Que quando eles têm folga, eles pegam um aviãozinho monomotor e vão voar. Porque aí eles conseguem ter um pouco mais de liberdade e olhar para fora da janela. Gerenciar uma empresa, às vezes ela é sem graça. Porque você tem que estar sentado na cabine olhando para o painel e falar, olha, de fato, o que você quer fazer? Você quer que o teu negócio voe e os passageiros cheguem com segurança. Então não dá para... O piloto olha, não, acho que eu estou indo para Miami. Ah, mas acho que Cuba está tão bonito hoje, vamos pousar em Cuba. Imagina o que é, né? Você chegar lá e desviar o caminho, pousa, lindo, maravilhoso, todo mundo desce. Pô, mas onde é que nós estamos? Não era aqui que eu queria vir. Tá? Isso tudo está dentro de um planejamento. Esse blá 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 todo para saber quem sou eu. Façam essa pergunta vocês. Tá? Perguntem vocês para vocês, não é? Vocês já sabem quem eu sou, mais ou menos. Mas quem sou eu para gerenciar uma empresa? Quem sou eu para abrir um negócio? O que eu vou fazer da minha vida com esse treco? Aonde eu vou conseguir chegar? Quais são os meus conhecimentos, a experiência que eu tenho? O que eu gosto de fazer? Isso provavelmente vai fazer alguma diferença para vocês no futuro. O que é empreender? Um conceito aí do que seria empreender. Já está acabando meu tempo? Não está acabando meu tempo não, né? Ah, tá. Quer ver com a plaquinha de 15 minutos? Eu sei que eu falo bastante, mas estou no primeiro slide, gente. Eu copiei do Google o que é empreender, blá, blá, blá. Transitivo, verbo transitivo indireto. Ou seja, decidir realizar, entre parênteses, uma tarefa difícil e trabalhosa. É tentar. Né? É pôr em execução, é realizar. Se isso aqui é uma feira do empreendedorismo, está todo mundo aqui com uma tarefa difícil, está tentando realizar alguma coisa. Esse é o foco, certo? O que pode ser também? Desbravar novos caminhos. Aquele lugar onde você nunca antes esteve. Se você vai abrir um restaurante, já existe um restaurante, um exemplo, né? Já existem pizzarias, já foram feitas, mas você nunca teve. Então, para você é uma novidade, você vai entrar nesse novo caminho. Então, isto é desafiante, isso é interessante de se fazer. Opa, desbravar caminhos novos. Aí é aquela coisa que você vai montar um tipo de restaurante que não existe. Você vai abrir um caminho que ninguém nunca abriu. Isso também é empreender. Você vai abrir um caminho novo que outras pessoas podem seguir. Qualquer uma das duas coisas, se ela é nova para você, vai ser uma tarefa difícil e você vai ter que ter foco no seu caminhar, nesse seu desbravar. E para isso você pode aplicar um conhecimento, por exemplo. Você fez um curso, fez uma faculdade, fez uma escola, alguém te ensinou, você leu um livro
Você absorveu este conhecimento, é algo intangível, está na sua cabeça, e você quer transformar aquilo num negócio, aquilo em prática, em algo que te dê algum retorno. Tá? Então dali você vai tirar algo, vamos dizer, imaterial para conceber o teu negócio e resolver fazer uma empresa ou que seja um trabalho social, não importa, tá? Ou você pode querer aplicar uma experiência, ok? Você pode ter trabalhado 20 anos numa certa empresa, trabalhei como, sei lá, vamos supor, mecânico de aviões, como exemplo do que eu estou falando de aviação. Eu sei, vamos, né? Entenda que eu tenho uma experiência em mecânica de aviação e agora eu quero abrir a minha empresa para consertar aviões. Então eu vou aplicar uma experiência adquirida ao longo de um tempo. Ou os mais loucos, que é aplicar uma ideia. Deu aquela luz, né? Pá, putz, vou fazer tal coisa. Como seria fazer tal coisa? Alguém já fez essa tal coisa? Vai lá na internet hoje, a gente, qualquer coisa senta no Google e ele me responde quase tudo. A gente procura ver se tem ou não tem, onde já fizeram. Isso é uma maravilha hoje. Então você verifica que aquela sua ideia realmente é nova, ninguém nunca fez. Você fala, então eu vou fazer, vou colocar em prática, eu vou fazer isso porque eu acho que isso vai me dar algum retorno. Tá? Por que empreender? Por que raios? O que eu falei? Está todo mundo aqui domingo de manhã, resolvendo. O que nos move para vir até aqui? Além das pernas e o meio de transporte, é a nossa cabeça. Tem gente que empreende pela adrenalina, simplesmente pelo prazer do risco. E quando fala em empreender, ele pode tanto desbravar um caminho novo na selva, tipo, vou me enfiar por aqui que não tem ninguém nunca foi, vou me jogar de paraquedas num lugar que ninguém nunca se matou, né? Existe essa busca e o empresário pode arriscar investir ou em áreas novas, porque o retorno pode ser maior. Investidor de bolsa, normalmente, eles adoram adrenalina, né? Essa ânsia de, sobe, será que eu vou ganhar mais? Essa é questão de jogo, é praticamente a mesma coisa. Eu não acho muito saudável isso, na minha visão, porque a não ser que você tenha muito dinheiro para poder queimar, infelizmente ou infelizmente, eu tenho amigos que podem fazer isso, e às vezes é interessante, o cara tipo, abre 10 empresas, fecha 8, fica com 2, depois ele abre outras 8 e assim... ele vai tentando, o que vai ficar dando certo, ele vai mantendo. Tá? Mas a taxa de risco é muito alta. Agora, ele se sente satisfeito como empreendedor de fazer isso. Tá? Eu aconselho para empresários que têm essa busca por adrenalina, façam esportes radicais. Não façam isso com a sua empresa. Quer correr um risco desnecessário? Vai saltar de paraquedas. Eu tenho um amigo paraquedista também. A gente é meio doido, mas... vai fazer rafting, vai correr de kart, se enfia no meio do mato sem roupa, como o pessoal está fazendo aí na televisão, sei lá, mas não coloca o emprego das pessoas em risco, né, o teu negócio, às vezes é desnecessário. Uma outra questão que move as pessoas para começar um empreendimento é a insatisfação atual. Insatisfação atual pode ser com várias coisas. Por exemplo, toda vez que eu venho para cá, dá falha para vocês ou não? É só na minha orelha? Então aqui dá interferência, então não posso passar para o lado de cá. Assim. Como é que funciona a insatisfação atual? Você trabalha numa empresa, está lá, aquilo na mesmice, não gosto mais disso, eu quero mudar esse cenário, para mim não está bom, e isso está te incomodando. Pode acontecer em 500 situações, mas é uma situação em que aquilo te empurra para fora da tua situação atual. É o motor que faz com que você saia daquela situação. Então você pode simplesmente falar... Vou dar um exemplo bem besta. Você tem um vizinho mala. Você está satisfeito na sua casa, ela é uma maravilha, mas você tem um vizinho ruim de um lado e um péssimo do outro. Um ouve um som alto o dia inteiro e o outro é à noite. Aí um cachorro late, não sei o que, de repente você quer sossego. Você tem que fazer um esforço para sair dessa situação de incômodo. Então, desde procurar uma casa para você mudar, a procurar um emprego novo, procurar uma empresa para abrir, um sócio... A insatisfação, às vezes, ela é um motor para que você dê esse primeiro passo. Tá? Mas imagine que você não é um doido por adrenalina,
não está insatisfeito, mas você quer algo mais. E você às vezes busca alguma coisa nova, né? Como é que faria isso? Tá bom, a situação tá legal, mas o que aquela piada dos alemães, né? Você sabe que todo mundo cria vacas, não sei o quê, o alemão todo cria as vacas, elas dão leite pontualmente às 5 horas da manhã, mas o que ele queria mesmo era criar porcos. Tá tudo funcionando uma maravilha, mas o que ele quer não é o que ele tem hoje. Ele não está insatisfeito, mas a ânima, a alma dele, a grande vontade da vida dele seria ir para outra área, tá? Você não está me ouvindo? Tá ruim? Acho que precisa trocar um radinho lá. Sabe, não tem? Com interferência, né? Mas tá muita, não? Tá dando para entender, pessoal? Beleza. Então, voltando à questão da satisfação pessoal, é o que eu acho que é o mais importante para você começar a empreender um negócio. Pensando como empresa. É aquilo que vai te mover, porque você vai passar por desafios, você vai passar por problemas, você vai passar por crises. Voltando à aviação, por mais que a gente faça um planejamento sentadinho, eu sei como é que é o aeroporto que eu vou, eu sei o tamanho da pista, eu sei a altitude que ele está, eu vou acertar a pontaria, né? Isso eu não vou errar. Agora, eu tenho que olhar o clima para saber se vai chegar um vento mais forte, vai ter uma tempestade, qual a probabilidade da tempestade acontecer. Eu vou ter que balancear aquilo. Agora, se vai ter um trator fazendo uma obra inesperada, alguém jogando rojão na minha cabeça, como já acontece, isso é o inesperado. Então, por mais que você faça um planejamento e tenha conhecimento de algumas coisas, você precisa saber que vai existir o inesperado. E se você não buscar uma satisfação por fazer aquilo que você está se propondo a fazer, quando começam a aparecer essas coisas inesperadas, ela vai te minando, ela vai tirando a sua vontade de continuar. Então, a busca pela satisfação pessoal, eu particularmente considero o mais importante dentro de um negócio. Tá? O que te deixa feliz? Eu falo, eu estou aqui hoje, eu gosto de falar do meu negócio. Eu não dou consultoria, não é o meu negócio, mas eu gosto de falar do meu negócio. Trabalhei ontem, trabalho sábado, domingo, trabalho todo dia. A minha esposa, às vezes, eu chego em casa, já voltando da pizzaria, vou pro computador, às vezes, fazer alguma coisa. Ela faz assim, oi, eu existo, né? Agora, tem algumas coisas na vida da gente que a gente tem que balancear, é óbvio, é claro. Agora, o que me move para o trabalho é a minha vontade de fazê-lo. E isso faz com que o negócio se desenvolva, tá? Se eu não estivesse satisfeito com o que eu estou fazendo hoje, eu buscaria alguma outra coisa. Seria aquele momento de insatisfação. Ok, onde e quando empreender? Como eu falei, para você aplicar, pode ser na sua área de conhecimento. Então, eu domino conhecimento sobre microfones. Estudei tudo, conheço o mercado, conheço como é que funciona o equipamento, sei quem que precisa usar, tenho um domínio de informações. Eu vou trabalhar com microfones. O que eu vou fazer, não sei. Se eu vou fabricar, se eu vou vender, se eu vou inventar, mas é uma área em que eu domino o conhecimento. Isso é uma possibilidade. Pode ser uma região inexplorada. Ou seja, geograficamente, pode ser que alguém não venda microfone naquela região. Eu falo, olha, eu vou vender microfone aqui porque ninguém vende. Não entendo nada de microfones. Mas ninguém nunca vendeu aqui. Então, eu vou explorar esse mercado porque ele ainda não existe. Essa é uma das possibilidades. Tá? Ou em uma região, vamos dizer, no sentido teórico, não geográfico, né? Quando você começa a falar, poxa, ninguém está explorando os jovens, ninguém está explorando as pessoas que estão morando sozinhas, ninguém está explorando o idoso hoje, porque idoso é acima de 65 anos, mas vive até os 80. Então, vamos dizer, é uma faixa etária que me interessa, é um canal de comunicação, é uma área que ainda talvez alguém não tenha prestado atenção, você identifica que ela está inexplorada e você resolve. Fala, olha, é aqui que eu acho que tem uma lacuna e eu vou tentar atender essa lacuna com alguma coisa. Ou em um momento de crise / oportunidade. Crise e oportunidade é a mesma coisa,
Depende do lado que você tá, da cerca. Porque se você tá desse lado aqui e o teu vizinho fecha a loja, e vocês são concorrentes, ele teve a crise e você teve a oportunidade. Então, no momento, ela acontece no mercado para todo mundo. E a forma como você vai lidar com ela é que vai fazer a diferença se você vai estar desse lado ou do outro lado da cerca. Se você observa que nesse momento você pode comprar o terreno do lado e expandir o teu negócio, mas o mercado está ruim como um todo, pode ser neste momento que você consiga um bom preço, pode ser neste momento que você se segure no mercado e consiga fazer o teu negócio crescer. Tá? Qual outro tipo de crise que você pode ter? Vamos dizer que eu sou o cara do lado de lá da cerca. Não estou conseguindo mais o meu cliente, não consigo mais faturar. Eu tenho que olhar, lembra do avião? Eu tenho que olhar para o meu painel. O avião não cai do nada, né? Já me perguntaram uma vez, mas e se o motor do avião para? Eu falei, se para, ele vira uma rocha incandescente e cai que nem uma bala, assim. Não. Ele não cai assim, gente. Se para o motor do avião, ele vem descendo, ele vem planando. O problema é que ele é uma mão única, né? Ele vai para o chão. Se ele estiver atravessando o Oceano Pacífico, ele vai parar na água, não tem pista ali. Agora, é um caminho contínuo. Você sabe que você vai cair. Então, prepara para o impacto, né? Aquelas posições que a gente olha no manualzinho e fala, para que serve isso, né? Eu vou botar a cabeça no meio do joelho para quê? Para não ver que eu morri. Mas, por que eu estou falando isso? O avião, quando para o motor, ele não cai de repente, porque existe uma série de sequências que vão acontecendo para que aquilo leve ao final. E a empresa também. Ela não vai falir de repente. A gente aqui fica sabendo, nossa, você viu que fechou tal coisa? Dá a impressão que do nada ela fechou. Se você começar a olhar o histórico... Vou vir para cá porque eu estou ouvindo o vizinho. Não sei se melhora. Se você começa a olhar a tua empresa, ou uma empresa que fechou, vamos dizer, e começa a avaliar o histórico dela, como é que ela se comportou com uma reclamação de cliente, como é que ela se comportou com o cenário econômico, como é que ela foi se comportando, você fala, ela não foi reativa, e muito menos proativa. Ela não identificou oportunidades em um momento de crise e não soube se manter viva. Né? A 1900, falando da pizzaria, a gente brinca, fala, tá todo mundo em pânico que está em crise. Eu olhei e falei, pô, de novo. Eu trocava o cardápio a cada 15 dias, aumentava 70% o cardápio, gente. Eu comprava rolo de contact porque não dava tempo de fazer as coisas em gráfica. Imprimia folhas e folhas no computador, cortava tira com coluna de preço e colava. Dali a 2 semanas trocava de novo. Não sabia preço de nada, não sabia custo de nada. Assim, hoje a gente vai passar por crise? Vai, mas a gente passou por todas. Não. Então, como gestor de um negócio, o que eu vou fazer? Me desesperar? Sim, até certo ponto. Vamos dizer que eu estou no meu avião e parou o motor. Mas eu sei a altura que eu estou, tá? Qual a distância do meu próximo destino? Eu tenho um rádio para falar com alguém, eu vou avisar os passageiros, eu vou começar a tomar medidas para tentar fazer o melhor pouso de emergência. E neste caminho, nessa descida, eu vou tentar religar o motor e fazer o possível para segurar o negócio. A não ser que a gente tenha o azar de na hora que você está caindo, ainda vem um meteoro cair na sua cabeça, né? A gente espera que isso politicamente, economicamente não aconteça. A gente ainda tem fé, né? Temos que acreditar. Mas é a forma como a gente vai identificar as nossas dificuldades, essas crises que vão aparecendo e tentar olhar, olha, aqui eu tenho uma oportunidade para explorar, apesar disto. Sempre é essa avaliação que vocês têm que fazer. Tá? Começando pequeno, né? Quem começou grande? Quem começa grande é quem tem um capital enorme, normalmente. Mas sempre a gente tem um capital limitado. Quando você começa a tua empresa, é aquela economia, é o fundo de garantia que eu saquei, o dinheiro do cunhado que eu peguei emprestado, vou ter que aguentar ele como sócio. Fazer o quê, né? Às vezes acontece isso, quem está começando a empreender vai dar um jeito de começar o teu negócio. Ir atrás de recursos já é um movimento de uma tarefa difícil. E você vai ter que, dentro do teu planejamento,
O dinheiro do teu capital, neste momento, ele é o combustível do seu avião. Você encheu e decolou. A não ser que você seja um piloto militar, não vai reabastecer em voo. Ninguém vai chegar lá com um avião tanque, você vai lá e abastece e continua voando. Não é assim que funciona. Você vai ter que pousar em algum momento. Se você não tem combustível suficiente para chegar até o Paraguai, não vai. Pousa mais perto. Ah, eu quero chegar na China. Seu avião chega até lá? Não. Então faça escalas. Porque seus recursos são limitados. A gente tem o macroambiente brigando com o nosso microambiente. O que é o macroambiente? A economia, o meio ambiente, o mercado da China, tá? A crise econômica na Espanha, na Grécia, série de coisas que estão muito longe fisicamente e do nosso contato, né? Da nossa possibilidade de alterar. Ah, vai chover. Quem vende sorvete, por exemplo, sabe que em dia de chuva não vende. Porque o brasileiro não compra sorvete quando chove. Eu que trabalho no delivery, por exemplo, entregando pizza, eu sei que quando chove ninguém vem jantar, mas todo mundo pede pizza. O motoboy que se lasque para se molhar. E ainda reclamo com ele que ele levou 2 horas para chegar, porque todo mundo no São Paulo resolveu pedir pizza. Então, é uma visão que a gente tem que ter de que, olha, o macroambiente muda o meu negócio. Qual é o teu microambiente? É os seus próprios clientes, os seus fornecedores, a tua equipe, o teu concorrente ali do lado. Então isso você consegue ter um pouco mais de vigilância. Quando você está começando, você tem que ter mais foco no teu microambiente. Tá? Algumas situações do macroambiente vão atrapalhar a sua vida, vão, mas deixa elas de lado. Porque enquanto você está abrindo e começando a gerenciar, elas talvez não façam tanta diferença nesse começo. 2 outras características: ser multitarefa ou ser um especialista. Óbvio, né? Eu falo, o maior pecado que existe é o cara que sabe cozinhar e fala pra mim: ah, eu sei fazer um filé não sei o que lá, eu vou abrir um restaurante. Fala assim, eu gosto de cozinhar no final de semana pra minha família, eu vou abrir um negócio. Eu falo, não faça isso. Você gosta de cozinhar com a sua família? Cozinhe para a sua família. Você vai no mercado, você compra o que você quer. Você escolhe o que você vai cozinhar. Tá todo mundo esperando para comer a hora que você quer servir. Porque, gente, eu lido com o pior tipo de cliente que tem, que é o cliente com fome, né? Se você não atender ele rápido, ele morde seu calcanhar. Mas enquanto você é um especialista, que você, olha, eu sei cozinhar, e você quer abrir um restaurante, tá bom, você sabe contratar gente? Tá? Não, eu não sei contratar gente. Você sabe desentupir esgoto? Não. Você sabe como funciona uma rede de tecnologia, de informação? Você sabe montar rede de computadores, trabalhar com a internet, montar uma página? Sabe? Você sabe montar um call center? Não. Você sabe consertar uma máquina de frios? Não. Por quê? Você sabe cozinhar. Agora, você acha que quanto tempo da sua vida de 24 horas no restaurante você estará cozinhando? Você sabe responder um e-mail educadamente para um cliente que pôs lá no Reclame Aqui que tudo que você fez é ruim e toda aquela aspiração por fazer um prato bom foi jogada no lixo porque o cara estava de mau humor? Tudo isso é o que você tem que ser de multitarefa quando você vai abrir um negócio. Esqueça ser especialista. Você está abrindo. Você tem que cobrar o escanteio, sair correndo para cabecear, fingir que é goleiro para defender e depois apitar o gol. É mais ou menos isso. É um inferno, mas é mais ou menos isso. E isso na velocidade da bola. Vocês imaginam se dá para fazer isso? Tá? Outra coisa que acontece contra a gente é o tático e o estratégico. Tático é trabalhar em si, né? Eu tenho um sócio que o Marcel, ele é muito engraçado, porque a gente fala assim, eu passo o dia sentado com a bunda no computador, né? A bunda na cadeira, não no computador, mas é modo da gente dizer. Às vezes trabalhando estrategicamente, pensando, planejando, focando algumas coisas. E aí ele trabalha, como ele brinca de dizer, que é se movimentando entre as pessoas, carregando uma mercadoria, entregando uma pizza, fazendo esse tipo de movimentação. No começo, você vai ter que escolher, fala, poxa, agora dá tempo de eu fazer o estratégico?
Lembrem do plano de voo, eu tenho que fazer um plano, eu tenho que saber onde eu vou, eu tenho que dar uma olhada em algumas coisas, mas eu também tenho que sair para levar a mercadoria para o meu cliente, eu também tenho que fazer, eu também tenho que emitir a nota, de repente eu que vou abastecer o carro, né? Eu que vou ter que assinar a carteira do meu funcionário, ele não veio, por ser eu que vou ter que cobrir aquela ausência dele. Então a gente acaba conflitando o nosso tático e estratégico, e por isso, mais por isso, que a gente tem que definir prioridades. Você vai abrir o teu negócio, o que é mais importante naquele momento? Você emitir a nota para que o teu caminhão possa sair e fazer a entrega, ou vamos dizer, você respondeu o e-mail daquele malcriado que reclamou e falou um monte que você está fervendo querendo xingar o cara. Defina você a sua prioridade. E ela vai definir o seu papel no mercado. Ela vai definir a sequência da sua empresa. A gente vai passar por crises? Vai. Defina prioridades. Ah, meu plano era crescer, fazer isso, fazer aquilo. Tá bom, pera. O que eu preciso hoje? Sobreviver. Para isso eu preciso ter lucratividade. Preciso ter retorno sobre o meu investimento. Trabalhar com produto de qualidade. Então você muda o teu plano e altera como você está trabalhando. Façam isso. Logo no princípio, qual é a sequência? O que é mais importante para o meu negócio poder dar certo neste momento? Ah, eu quero abrir um site, eu quero fazer um call center, eu quero vender online, eu vou colocar uma promoção no Groupon. Tá. Lista tudo que vocês querem fazer. É lindo fazer isso, a gente chama de brainstorm, é ter ideias realmente. Nunca joguem fora as ideias de vocês. Anota num caderno, vira a página e escreve tudo de novo que você lembra primeiro. Vira outra página e faz de novo. Conforme você encolher a tua lista, ela vai virar uma lista de prioridades para você. Quando você tiver tempo de sentar a bunda na cadeira em frente ao computador, você volta às páginas e veja, poxa, que ideias que eu tive, né? Quando me deu uma luz de fazer algo. Aí você vai encaixando. Quando você estiver crescendo, né? Que passou o primeiro, nasceu o nenezinho, já trocou uma meia dúzia de fralda, a empresa tá linda, você já fez um monte de merda que acontece com todo mundo, você já está experiente naquilo, já sabe como é que funcionam as coisas, como é que vai andar, né? Capital limitado? Sim, sempre. Sempre. A não ser que você decole com seu avião com a mangueira amarrada, né? Até a hora que escapa a mangueira, você tem que abastecer isso e sempre você vai ter que gerenciar. Vocês acham que a Microsoft da vida, uma Apple ou uma IBM, eu ia falar Petrobras, mas não quis, não tem capital limitado? Toda empresa tem que gerenciar isso. E sabendo gerenciar, você tem que saber onde você vai pôr teu dinheiro. Mesmo crescendo, mesmo grande. Isso entra entre as primeiras coisas para vocês conseguirem desenvolver o negócio. Uma pequena diferença aqui, ó. Macroambiente mais o microambiente. Comecem a olhar o macroambiente neste momento. Seu negócio já adquiriu corpo, já está começando a funcionar. O seu capital no início, que era limitado e continua sendo, já começou a girar. Ok? Vamos dizer que vocês colocaram lá 50 mil reais de investimento como um todo e separou 5 mil de capital de giro. Isso vai ficar parado no banco para eu pagar fornecedor, pagar a primeira folha, vai rodar. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, esses 50 mil reais, eles evaporam. Os 5 mil reais não podem evaporar. Tá? Você investiu em publicidade, gastou todos os seus 50 com o que você queria. Estes 5 tem que ser o pinga-pinga que vai entrar e sair da tua empresa. Você pagar o fornecedor e vai ser o dinheiro que você vai receber. Você vai pagar funcionário, vai pagar o aluguel. No final das contas, durante um tempo, você vai ter uma retirada. Você vai apurar o teu lucro e vai fazer a tua retirada. Tá? Se a empresa não der lucro, você está fazendo trabalho social. Você está sustentando o fornecedor, sustentando o governo, e está sustentando o dono do imóvel e você está sustentando o funcionário. Se você quiser fazer isso, seja bem-vindo ao mercado. Se você não quiser fazer isso e quiser ter um retorno sobre o seu investimento, fiquem de olho nesse dinheirinho da conta. Tá? Ele tem que sobrar e tem que crescer. Sobrou 2 anos de negócio, você vai ter, teoricamente, vamos supor que se fosse o teu retorno, 50 mil reais na tua conta, que você retornou o seu capital. Aí você pode pegar esses 50 mil reais e começar um outro negócio. É mais ou menos isso que a gente fala de uma maneira muito simplória, né?
Outro detalhe aqui, ó, multitarefa mais especialista. Você já aprendeu um monte de coisa, né? Agora você já sabe desentupir esgoto, já sabe consertar uma máquina de frios, já entende pacas de computadores e por aí afora. Teu conhecimento se expandiu. Então o cara que só queria cozinhar porque sabia cozinhar e ter um restaurante, hoje ele sabe lidar com várias coisas. Certo? De qualquer maneira, ele continua sendo um único ser humano e continua tendo, assim como todos que estão aqui, 24 horas no dia. Certo? Então ele vai ter que se dividir. Então ele vai ter que escolher ou contratar um especialista, ou contratar um ajudante para um monte de coisas. E aí o negócio vai se desenvolvendo. Qual é o foco naquele momento? É melhor eu pegar uma pessoa que não sabe nada e eu ensino um pouco de tudo para ele, ou eu pego um cara que saiba só aquilo? Vai depender do seu momento de empresa. Pegando o exemplo de tecnologia, eu já fui o meu TI dentro da empresa, pelo tanto que eu já aprendi de desmontar os robozinhos, né, os relógios. Chegou um momento em que eu falei, olha, eu não tenho mais tempo para dedicar a isso. Eu tenho condições de hoje de contratar um especialista. Então, hoje eu tenho um especialista que cuida só disso na empresa. Então, era um assunto que acabava ficando a segundo plano pela minha falta de tempo e eu tenho hoje uma pessoa que faz isso. Entre várias, né? A empresa ela vai crescendo e nessa sequência você vai desenvolvendo o teu quadro na medida do que você julgar necessário. Tático mais estratégico, né? E eu já vou botar o segundo, que é definir prioridades, sim, como sempre. Assim como o capital sempre acaba, é limitado, as prioridades também precisam ser elencadas. O que é importante aqui? Por que eu pus tático, mais estratégico e mais as prioridades? É fundamental você ficar de olho no teu negócio. Lembra do painel do avião, a desgraça do painel do avião. Você já decolou, você está voando, observa aquilo. Fechou o tempo no teu aeroporto de destino, momento de decisão. Você tem que ver, olha, eu vou pousar ou eu vou para a alternativa? Tá? Você pode escolher avançar para pousar numa condição climática um pouco mais adversa, ou você pode escolher ir para a alternativa. Esse é o momento estratégico de decisão. O tático vai ser, olha, eu vou avisar o aeroporto de destino que eu estou trocando para ir para a alternativa. E vou saber o tamanho da pista, pousar do outro lado. Isso é simples de fazer. Agora, você tem que dividir o teu dia para planejar e pensar no teu negócio como um todo, para onde você quer ir e fazer sempre esse exercício. E em paralelo você vai executar os seus trabalhos. Tá? Exercite isso dessa maneira. E óbvio, você vai definindo as prioridades, tanto do estratégico quanto do teu tático. Como é que vai ser o meu negócio? Ah, eu tenho intenção de abrir 1000 lojas no mundo. Tá bom. Visão da empresa, é assim que você quer chegar. Como é que você vai colocar teu negócio? Faça um planejamento para isso e fala, pô, mas eu não atendo nem o meu vizinho que está a 100 km daqui. Então vamos elencar a prioridade de dominar primeiro o território do lado. Pô, mas abrir um concorrente que é forte, então vamos observar o concorrente. Aí você vai ajustando o teu planejamento estratégico em cima do que você tem de prioridades para ir tocando. Quais são os desafios que a gente tem no Brasil? Logística, falando de deslocamento. Qualquer lugar que a gente for e andar aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem situações complicadinhas. A gente tem transporte caro e ineficiente, estradas ruins, ferrovias que não funcionam, não tem porto nesse país e uma série de outras coisas. Isso complica para o transporte de mercadorias, insumos que chegam para vocês e o funcionário para ir trabalhar. Se a gente falar num pedacinho pequeno, que é o teu microambiente, fala, poxa, o meu funcionário não consegue chegar, chove em São Paulo, a pessoa atrasa. Aí você tem uma cadeia de atrasos na tua produção e uma série de outras coisas. Ele chega cansado, chega desgastado, vai embora à tarde, cai a produtividade dele. Então, isso é uma coisa que influencia muito para a gente como um todo. A questão de lentidão e burocracia, quando você fala em importação, portos e afins, tudo que você quer que chegue no Brasil acaba chegando um pouquinho mais complicado. Então, isso é um grande desafio, se você pensar de modo genérico, que seria para qualquer empresa. Quando você faz um planejamento e vai montar o teu negócio, lembrem-se que isso vai ser um engodo em algum momento no teu negócio. Tá? De repente você acha um negócio na internet que é sensacional. Putz, eu vou comprar essa mercadoria que vai dar para fazer meu produto muito melhor. Não dá para chegar aqui. Então não chega, não entrega na minha região. Ou que vai chegar mais caro o frete do que custa a mercadoria. Inviabiliza o meu produto. Tá? Legislação e tributação.
tenho medo dessa parte, por quê? Eu não sei por que no Brasil a gente cria tanta lei. Nem quem escreve as leis conhece todas as leis. E é um inferno esse mundo. A gente sofre um monte. Porque é muito cheio de detalhe, é muito cheio de especificidades. Se for aquilo daquele jeito. Como eu exemplifiquei a questão da legislação sanitária. A nossa legislação sanitária é uma das mais complexas e críticas do mundo. Do mundo, eu estou falando. Em São Paulo. Então, assim, você comer uma coisa num restaurante em São Paulo, ele é muito mais vigiado e controlado do que qualquer outra cidade. Então, se você tem... né? Deixa eu colocar as duas. Se você tem uma loja em São Paulo e abre uma outra em Campinas, você está no mesmo estado. Então, a outra questão, né? A diferença de estados, você vai ter diferença de leis. A tributação já fica diferente. Então, você tem que adequar uma coisa e a outra. Agora, no município também tem as legislações municipais. Em São Paulo você não pode ter outdoor, você tem problema com a sua placa. Você pensa uma rede, falando em restaurante, pensa uma rede como o McDonald's, por exemplo. O que é você ter lojas no Brasil inteiro e se administrar para cada estado, cada município, cada legislação. Isso consome um tempo absurdo. Ao invés dele pensar em fazer um hambúrguer evoluído, vamos dizer, melhorar o seu prato, melhorar o seu produto, atender bem o cliente, ele está se preocupando em fazer algo que não vale nada. Vale, assim, uma adequação para ele continuar trabalhando. E isso é uma das coisas que a gente passa. A nossa legislação trabalhista também é extremamente complexa. Ela regra muita coisa. Então é complicado para que você tenha dentro do teu negócio, conseguir atender o teu público, o teu consumidor, e falar, poxa, eu tenho que ter um cara trabalhando nesse horário, ele tem que ter um intervalo, ele tem que ter a janta, eu tenho que dar o transporte para ele tem direito a isso e aquilo. Você se adequa. Se você não conseguir ajustar algum detalhe, cara, poxa, esse cara quer trabalhar 9 horas por dia, 10, é jovem, tem 20 anos de idade, não tem filho, já estudou, está no auge da juventude, da vontade de trabalhar, e você fala para ele, olha, você tem que voltar para casa. Eu posso trabalhar nas minhas férias? Não, você não pode. Eu quero tirar férias, vou fazer o quê? Eu não vou viajar, não tenho parente para visitar, não tenho nada para fazer, vou ficar fazendo o quê? Não fique em casa. Porque a legislação te obriga. Então você tem algumas situações que são complicadas, elas te ajudam por um lado, mas elas também te atrapalham. Quando você fala em ser multitarefa, lembra daquela questão? Não dá para conhecer toda a legislação. Vai atrás de um especialista, contrata um consultor, um escritório de alguém que entenda de alguns assuntos para te proteger. Porque às vezes uma causa trabalhista, alguém que, entre aspas, né, vamos dizer o termo normal, coloca no pau, o cara leva todo o dinheiro do seu negócio. Desculpe. Você está lá pagando direitinho, tal, não sei o quê, e alguma falha que você cometeu em alguma coisa, o advogado dele vai achar. Vai porque o cara é especializado em ferrar os outros. Ele não quer saber se você está aqui no domingo de manhã, está buscando botar o seu capital, o dinheiro do seu cunhado em risco, entendeu? Aquela história toda, ninguém leva em consideração. Né? Que você passou por todos os problemas para tentar manter o emprego do cara e fazer o negócio funcionar, ninguém quer saber. Então você vai ter um tipo de problema desse. Se você fugir algo da legislação por lapso que seja, você tem um risco de uma causa trabalhista extremamente grande porque é considerada indenizatória. Então você acaba perdendo um capital ao invés de fazer um avanço no teu negócio. E por fim, falta de educação. Não tem subitem para a falta de educação. A gente não lê direito, a gente não escreve direito, a gente não fala direito. O brasileiro não se comporta direito de modo geral. Eu sou crítico, eu sou brasileiro, eu já vivenciei situações com clientes, com fornecedores, com funcionários, com colegas do ramo. Eu já vi dono de restaurante dando uma bronca de uma maneira tão agressiva num funcionário que eu fiquei com vergonha de ser dono de restaurante. Tá? E por que isso é um desafio para qualquer um que está empreendendo um negócio? Porque a gente ainda não tem base. Quando você começa a falar de algumas coisas, alguns compromissos, comprometimentos que você tem que ter com o teu colega, a ética no trabalho, a ética com o teu cliente, a ética com o teu fornecedor, isso no Brasil é um perigo. Porque se você não tiver de olho, você corre o risco de tomar uma rasteira do seu fornecedor, do seu funcionário, por aí afora, do teu cliente. Aquela questão básica de devolver o troco. Ah, deu o troco errado, devolve.
A gente sempre ouve falar disso, mas o cara se apropria. Isso eu estou dando um exemplo bem besta. O cara às vezes vai te entregar uma mercadoria no caminhão, ele coloca uma caixa, coloca a segunda, coloca a terceira, põe a quarta de volta em cima da segunda, terceira, ele fica fazendo dança de caixa, parece aquela coisa dos copinhos, pra você perder a conta, te entrega a nota, se você não fica de olho, você perde. E isso é por quê? Porque o cara que está entregando, ele acha que ele está ganhando pouco. Porque ele acha que ele tem que ganhar mais, então ele dá um jeito de deixar uma caixa dentro do caminhão para depois vender por fora. E onde ele vai vender essa caixa por fora? Vai vender onde o outro compra que não tem nota. Então é uma rede de situações que a gente acaba passando que fica caro para todo mundo. Porque quem vai pagar essa caixa é o fornecedor. Porque olha, saiu do caminhão 50 caixas, eu recebi 40. Aí ele vai falar, pô, vai dar como perda, vai dar como quebra, vai dar como alguma coisa, e essas 10 que ele não recebeu, ele vai compensar no preço das outras 40 numa próxima entrega. Assim como a nossa logística é ineficiente, a falta de educação também cria esse tipo de problema. Tá? Mas vamos para a parte boa. Vou falar de oportunidades, que a gente ainda está todo mundo buscando alguma coisa. Eu vou dar 2 grandes exemplos que acho que servem para qualquer empresa, mas eu vou focar eles um pouco mais na parte de alimentação. Mídias sociais. As mídias sociais mudaram o mundo. Pra vocês terem uma ideia, vocês conhecem o Google ou páginas amarelas? Quem conhece páginas amarelas aqui? Vocês já anunciaram em páginas amarelas, vocês são no interior, né? Desculpa a pergunta, né? Ainda existem guias locais, existe esse hábito, etc. É verdade, né? Eu gosto de falar, é verdade, verdade. Por quê? Mas se eu quiser saber o que vende na sua cidade, eu vou no Google. Porque as páginas amarelas, teve uma época em São Paulo que elas fracionaram. São Paulo é uma cidade tão grande que a gente tinha, quem mora na Zona Sul tem a página da Zona Sul, quem tem na Zona Leste tem a da Zona Leste. Pô, mas se o cara vende um negócio especificamente na Zona Norte, eu não sei que o cara existe. Então, eu parei de anunciar nas páginas amarelas quando eles começaram a quebrar em regiões. E isso não fazia sentido. Agora, como é que as pessoas hoje buscam informações? Elas vão atrás hoje da internet, vão atrás do Google. E publicam muita coisa. Então, se você quer comer alguma coisa, hoje a gente tem um Google no bolso, na palma da mão. O meu não está aqui, está lá, porque eu deixei lá o meu celular. Mas se você entrar no seu celular, eu duvido. Eu tenho um amigo só que não tem um smartphone, porque ele é louco. Ele fala, eu não gosto disso. Aí a gente entra no WhatsApp, manda uma mensagem, conversa alguma coisa, ele fica assim. Alô, alô. Querendo saber o que a gente está pesquisando. Você tem do seu restaurante fotos dos seus pratos, dos seus alimentos, filmes, que a pessoa pode mandar um videozinho, e uma resenha, porque ela pode escrever a respeito do seu negócio. Tudo isso de grátis. Qual que é a vantagem de ser de grátis? Primeiro, é grátis, lembra do combustível, capital, não gastei, maravilha. Segunda grande vantagem, ela é isenta. Eu não paguei para ninguém falar do meu negócio. Então, se vocês forem no Google, coloca lá, pizzaria 1900, e vê as opiniões, vocês vão ver uma média de pessoas isentas falando do meu negócio. Vão ver críticas, vão ver elogios. E com base nas críticas e nos elogios, vocês vão balizar o negócio de vocês. Fala, poxa, isso aqui é legal ou não é? Eu concordo com esse cliente ou eu não concordo. Porque às vezes as opiniões são muito subjetivas. Eu falo que um dos maiores trabalhos que a gente tem lá na 1900 é fazer degustação de pizza. Junta 10 pessoas, a gente leva 3 sabores vamos dizer, de um queijo diferente. A gente tem 11 opiniões diferentes, até o queijo quer opinar. Por quê? Por quê? Porque o ser humano é distinto um do outro, então a gente tem essas questões. Agora, isso tudo é uma grande oportunidade para qualquer negócio. A tua verba de publicidade que você teria naqueles teus 50 mil reais de exemplo, pode ser extremamente bem aproveitada. Tá? Se você souber utilizar isso como uma ferramenta, souber ter relacionamento com os teus clientes, isso ajuda a alavancar o teu negócio, sem custo. Você só tem que fazer um bom trabalho. E não é difícil fazer um bom trabalho se você buscar a sua satisfação pessoal através desse trabalho. Tá? Essa é uma grande oportunidade.
A gente está entrando também numa era da alimentação de hashtag. Ai, hashtag chateado, né? Hashtag pé na jaca, né? Comi 8 mousses de chocolate na sobremesa. Essa geração que está entrando agora, que é muito engraçado, não tem noção do que é você procurar um restaurante de outra forma que não seja via internet. E eles vão crescer. Eles vão começar a ir por conta própria nos restaurantes. Eles vão começar a escolher onde eles vão comer, o que eles vão comer. E eles são sociais. Eu me lembro que eu chegava em casa da escola, trocava de roupa, rua, bola, bicicleta com os amigos, acabou. Eu tinha os meus amigos da escola e eu tinha os meus amigos do bairro. Hoje isso não tem essa fronteira. Porque se você queria marcar algo com seu amigo da escola, você tinha que ter o telefone na casa dele, ligar na casa dele. Normalmente eram os pais que atendiam, criança não atendia telefone, né? Você atendia, por que você atendeu o telefone, moleque? Pá! Dá um tapa na orelha, né? É mais ou menos isso. Atendia o telefone, combinava e ia. Hoje, eles estão permeando de um lado para o outro. Então, a geração que está vindo não tem fronteiras. Não tem mais aquela coisa de encontro dos amigos da escola, porque eles não deixam de se falar. Eles vão fechando em nichos onde eles têm interesses. Então, o grupinho que se dá melhor na escola, se fica amigos, se um troca de sala, sai da escola, vai para a tarde, muda de cidade, muda de país, eles continuam se falando. Eles continuam trocando informações. E o mundo vai ficar deste jeito. Então não existem fronteiras mais para a informação do nosso negócio.